Segundo o nosso irmão Anderson, ainda tem quantos slides? 40 e tal. Então, vamos caminhar. Isso porque a gente não botou o livro todo, né? Imagina. Vamos lá, gente. Bem, então, dizendo exatamente, mais uma vez, as palavras do Exu Senhor. É por isto que se menciona Exu como Elebara. Elebara o quê? Ele, traduzindo para o português, quer dizer dono, Senhor. Agbara, poder. Exu é realmente o Senhor do poder, né? Exu é considerado, como eu falei para vocês, como o terceiro elemento. E por quê? Porque há um princípio passivo e outro ativo, né? E ele, Exu, é ativo e passivo enquanto par. As energias batem lá e vão para o terra, que é ele. Foi a partir desse instante que Exu se tornou o grande agente cósmico da magia universal. Gente, Exu é realmente o maior símbolo magístico para nós. E nós vamos ver ainda hoje na palestra por quê. Falei para vocês na cosmogênese divina que a partir do Big Bang, do primeiro segundo, o décimo, o milésimo de segundo, né? Foi o momento que Exu chegou na frente, né? Então, o que diz sobre isso Exu, Senhor? Observamos que nosso horário é à meia-noite, ou 0 hora, demonstrando nitidamente por que nós viemos à frente. Somos os organizadores, os executores da gênese, da produção de formas, organizada no universo astral e, por conseguinte, no planeta Terra. Gente, olha só o que Exu está dizendo. Exu está dizendo que ele não é só responsável por nós, não, olha só. Somos os organizadores, os executores da gênese organizada no universo astral. Ele não está se referindo apenas ao planeta Terra, não. Ele está se referindo a todas as dimensões, todos os sistemas solares, todas as galáxias. É Exu comandando. E, por conseguinte, como ele falou ali no planeta Terra. Aí é que está. O que Exu Senhor fala sobre o bem e sobre o mal? Olha ali. E o bem e o mal não podem coexistir. Olha que frase importante, gente. O bem e o mal não podem coexistir. Estão dizendo o seguinte, que o bem e o mal não podem existir em paralelo, juntos. Não podem. Tá? Só o bem é eterno. Já o mal é relativo, passageiro. Olha que coisa importante. Quanta gente chega nos nossos terreiros, nas nossas casas, nas frentes das nossas entidades, como se o seu problema, primeiro, fosse eterno, né? E fosse único. E, na verdade, não é nenhuma coisa nem outra. Né? Olha o que Exu fala. O mal é sinônimo de ignorância. E esta existe assim como existe a treva até que encontre a luz. Olha que coisa bonita que Exu falou. Ele está nos dizendo exatamente aquele exemplo mais simples da gente resolver. A gente entra no quarto escuro, dependendo do nosso livre-arbítrio, é só pegar o botão e fazer assim. Ligou a luz, as trevas desaparecem na mesma hora. Só que nós precisamos ligar a luz. Ninguém vai ligar essa luz por nós. E ele continua. Um dia o mal há de se cansar e vai em busca da luz. Porque aquele que está nas trevas, por mais que ele diga o contrário, ele vai ao encontro da luz. O que eu disse para vocês desde o começo da palestra? Mesmo aqueles irmãos lá, insubmissos, os denominados Júlio César da vida, Júlio César do Aconteceu na Casa Espírita, né?
ele vai ao encontro da luz. Só que na velocidade de acordo com o quê? Com os seus pensamentos, palavras e ações. Natural. Nada mais natural do que isso. Não é isso? Eu espero para o senhor escrever, não tem problema. Eu espero. E se quiser, me manda depois um e-mail para curso@umbandasemfronteiras.com. Eu posso disponibilizar os slides também. Aliás, os slides não tem como disponibilizar dentro do sistema? Tem, não tem? Então, junto da palestra, a palestra está gravada, disponibilizada. A palestra fica disponibilizada onde, Anderson? No YouTube do TEL. Só procurar lá, Templo Estrela do Oriente, YouTube, a palestra está lá dentro para a gente ver, inclusive os slides, tá bom? Olha lá, mais uma vez, Exu falando, se há a luz total, também existe a treva total. Mas por quê, gente? Isso foi necessário, por isto foi necessário um coordenador lá por baixo, nas regiões inferiores. Olha lá. Entre a luz total, lá em cima, e a treva total, olha o que eu acabei de dizer para vocês, que existem legiões de espíritos sobre as quais a gente sabe muito pouco ou nada. Olha o que ele está dizendo aqui. Entre a luz total e a treva total, há uma infinidade de seres, desde os mais iluminados, não é, Rodrigo? Rodrigo está lendo aí os mestres ascensionados, né? Desde os mais iluminados até aqueles que se cristalizaram na treva interior e exterior. Sabe o que é essa treva interior e exterior, gente? Ó, a treva daqui de dentro. Desta forma, olha que raciocínio interessante que o Exu Senhor fala. O mal precisava de alguém que o coordenasse e não que o comandasse. Olha só, o mal não aceita comandante, não aceita hierarquia. Não aceita. Mas ele precisa de um coordenador, para ele poder saber tudo aquilo que ele vai fazer contra nós. Né? Aí ele prossegue dizendo, o mal nunca vence o bem, por quê? Porque não tem um coordenador. Ele tem vários coordenadores, vários Júlio César, gente. E aí ele termina dizendo, panela onde muitos metem a colher, o que acontece? Desanda, olha lá. E onde existem vários, todos querem mandar. Portanto, o bem e o mal formam uma só força, só que em sentidos opostos. Quem é que se lembra que eu acabei de mostrar ali o princípio de polaridade? Olha ali, ó. Vamos voltar lá, rápido. Pá. Olha aqui, ó. Aqui, ó. O mal e o bem aqui, e o mal aqui embaixo. Só que em sentidos opostos. É a mesma coisa. Caminhando. O guardião do planeta Terra, Exu. Somos responsáveis pelo saneamento básico do planeta, bloqueando as correntes inferiores para que estas não venham a desestabilizar os vários sistemas da realidade. O que acontece? Ele continua dizendo aqui, higienizamos as correntes mentais, afetivas, emocionais e sexuais que brotam e se multiplicam rapidamente no planeta em virtude de pensamentos, palavras e ações emanados por bilhões de seres, isso encarnados ou desencarnados, o que acaba promovendo correntes de ação nesse plano físico. O que o Exu está dizendo ali para nós? Que nós, em razão de não conseguirmos domar essas nossas más inclinações, o que a gente faz? A gente fica propagando pensamentos ruins, palavras ruins, falando da vida alheia, olhando o que o irmão está fazendo, o que não está fazendo, pensando que não deve. Essa carga de bilhões de seres humanos e de seres desencarnados também, espíritos,
jogando porcaria no ar, o que acontece? Isso gera uma nuvem de larvas astrais, né? Vamos dizer assim, de pensamentos negativos. Só que isso chega num ponto, eu vou dar um exemplo para vocês vão se lembrar bem, chega num ponto que isso fica tão impregnado no astral que muitas vezes a gente, inconscientemente, a gente toca nesse assunto. Quer dizer, só, quando fica assim muito tempo sem chover, imagina se não é isso. A gente vira e diz assim, gente, sabe aquele abafado horroroso que tá? Meu Deus do céu, pô, podia cair um pé d'água daquele bonito para lavar o astral e depois que vem aquela água maravilhosa, você respira aliviado, assim, gente, que maravilha. Graças a Deus, Mãe Natureza, que mandou essa chuva, limpou tudo. É isso. Mas não se iludam, que aquilo ali é passageiro. Sabe por causa de quê? Que dali a 2 minutos o ser humano começa a pensar besteira novamente e começa a poluir tudo de novo. É a ordem natural das coisas. Por que isso aqui é um plano de provas e expiações? E nós estamos aqui. Né? Vamos lá. Todas estas formas de pensamento, tudo isso que a gente pensa, alimentada por desejos escusos. O que é o desejo escuso, gente? Ah, meu Exu, minha pombagira, traz meu marido de volta, traz minha mulher de volta. Será que uma entidade de luz como é o Exu vai se preocupar com isso? Se seu marido ou sua mulher não voltou, é porque não tinha que voltar. Tem alguma razão ali, mas é uma razão que vocês dois é que tem que resolver. O Exu, a pombagira, vai até te orientar, mas não adianta. Se você não tem tolerância, se você não tem respeito às diferenças, não vai adiantar nada, não vai ter Exu, vai ter trabalho, negócio de traga o marido em 3 dias, não vai resolver. Você tem que ter tolerância, respeito ao seu marido, sua mulher é diferente de você. Quando é que você vai sacar isso? Vai precisar toda hora ficar perguntando ao Exu? É sua esposa, mas não é você, é outra pessoa. E por sentimentos tais como insatisfações, invejas, fraquezas de toda ordem, ódios, entre outras energias densas, criam uma gama de larvas astrais que acabam por se traduzirem em, olha lá, faunas ou floras patogênicas, vírus e bactérias astrais, além dos micro-organismos que se concretizam nas doenças orgânicas. Sabe que doenças são essas? São aquelas doenças que a gente vai lá no doutor, lá no médico, e ele vira para você e diz o quê? Virose. Virose. Ele não sabe, claro que não. Ele tem que vir estudar com a gente para saber o que é essa virose. Ele é limitado. O médico é limitado. Claro que é. A menos que seja um médico como a doutora Ana Cristina, que veio bater o tambor dela. É uma outra situação, né, gente? Quando há uma saturação, que isso acontece, hein, gente, dessas vibrações, olha o que o Exu Senhor está dizendo. Acontecem os terremotos, os maremotos, os cataclismos. O que é isso? Olha o Exu falando. É uma queima kármica coletiva. Isso é necessário. Já que atraem por afinidade das zonas subcrostais aqueles espíritos que querem subir. Olha que loucura! A que ponto esses caras chegam? Esses caras que eu quero dizer, esses espíritos, eles querem subir para desestabilizar tudo aqui em cima. Porém, olha o Exu Senhor dizendo, se eles estão lá embaixo, é porque ainda não aprenderam a conviver aqui em cima, estando encarcerados no mal. Olha aí, gente. Olha eles atuando na nossa vida no dia a dia. Olha lá, da concepção e do nascimento. Mais uma vez ele falando, o Exu Senhor. No nascimento, analisamos as linhas de força do pai e da mãe
além do mapa genético de quem vai encarnar. Olha só, quem vai encarnar, eles vão lá analisar tudo direitinho, o que esse cidadão fez lá para trás, para exatamente ali já vir mais ou menos planejado tudo que ele vai ter que levar na caminhada dele. Isso é indiscutível. Fornecemos uma carga energética, axé, para que um dos espermatozoides, olha que ponto chega Exu, chega ao óvulo. Quando ocorre a fertilização do óvulo, o ovo também recebe um acréscimo de energia para formar a carapaça que repele eletromagneticamente todos os demais espermatozoides. Ou seja, há uma seleção. Exu vai dizendo, este aqui vai ter que nascer com este planejamento, este com este planejamento, este com este planejamento. Mas, Luiz, vem cá. Você está falando planejamento, né? Você não está falando de projeto de vida. Não. O Exu Senhor está falando de planejamento. Planejamento, você planeja, mas você pode mudar para o bem. Porque até então está planejado você cumprir tudo que você fez lá para trás. Agora, o projeto de vida, quem vai fazer é você. A partir daí, esperamos o Exu Senhor falando, esperamos as primeiras divisões celulares e os processos de interface, que é o descanso da célula. Ele trata a coisa no livro com detalhes impressionantes. Antes de chegar à mitose, a divisão de cromossomos, na divisão celular, para começarmos a atuar. Ele está falando começarmos, a falange dele a atuar. Exu e Pombagira. Fazemos então o ajuste do espermatozoide, do óvulo, do ovo, dando condições para que chegue até o nascimento. Olha o que ele fala. A partir daí é com os pais. A partir daí é com os pais. Principalmente do 0 aos 7 anos. Principalmente, que é quando é formado o caráter daquele novo ser humano que está ali. Olha que coisa interessante, nos processos de desencarnes. Cansei de ler na literatura espírita, e com todo o respeito que ela me merece, que nós, principalmente na literatura espírita antiga, né, que o mundo vai passando, vai se modernizando e a gente vai aprendendo mais coisas, né? Que nós só deveríamos participar do corpo desencarnado de uma cremação 24, 48 horas depois, por causa da questão do duplo etérico. Exu sempre trazendo as respostas que a gente precisa. Olha aí. Pode? Olha lá. Agimos na formação. Olha ele dizendo. Mas também na desagregação do corpo físico, impedindo que agentes do mal de todos os reinos, ele até fala de onde? Da Quiumbanda, veja bem, não é Quimbanda, Quiumbanda, utilizem-se das energias livres provenientes do corpo morto. Ele está se referindo exatamente da energia do duplo etérico, que eles tomam conta para que os agentes do mal não vão ali pegar a contraparte etérica. Quando ao desencarne, nós vamos verificar como podemos retirar o corpo etérico e fazemos os ajustes daqueles que devem se encaminhar para os planos devidos através do túnel vibratório. Olha que trabalho espetacular de Exu. Ele foi lá no óvulo, no espermatozoide, aquele processo todo, e no momento que a gente está desencarnando, olha lá, eles vão pegar cada espírito desencarnado, as causas, se esse espírito vai reencarnar, se não vai, onde ele vai ficar, para que plano ele vai, tudo isso dentro do túnel vibratório. O que é o túnel vibratório, gente? É aquele período de 49 dias que se segue entre o desencarne e a nossa concepção, nosso entendimento de que fazemos parte de uma nova realidade, não é verdade? E é a realidade Deus, como a gente queira chamar,
E é neste período que Exu atua exatamente o quê? Fazendo com que o espírito possa compreender o novo caminho dele. Tá? Por exemplo, os lamaístas chamam isso não de túnel vibratório, chamam isso de BODH. B-O-D-H. No âmbito das contundências, olha o Exu falando, dos desastres, nós somos os primeiros a dar socorro àqueles que foram contundidos violentamente, seja pela própria lei, olha lá, tendência, ou mesmo aqueles que foram antes da hora. Está falando de quem? Dos suicidas. Tá? Tendência por quê? Porque a gente tem uma tendência, quando a gente encarna, para o nosso desencarne. Isso é o planejamento. Isso não é o projeto. O projeto é depois que ele está fundamentado por nós. Agora, tem aqueles que vão antes da hora, os suicidas. Olha lá, o que ele fala no final. Ó. Ninguém encarnou no planeta para matar ou suicidar-se. Tá? A atuação de Exu em determinado segmento. Gente, eu tive que resumir isso aqui do livro de uma tal forma, se a gente ia ficar um ano aqui falando. Porque o que ele separa, o Exu Senhor separa na obra, Exu o Grande Arcano. Cada um dos segmentos que Exu atua detalhadamente na nossa vida enquanto encarnado e depois de desencarnado. Com detalhes assim preciosíssimos. Olha só, estou trazendo os detalhes mais peculiares a nós, né? Nos terreiros de Umbanda, não atuamos apenas neutralizando as nefastas ações dos quiumbas, mas sim equilibrando perante a lei todos os que se situem no círculo vibratório do grupo, fechamento do círculo. Todos se lembram da explicação que a gente falou do fechamento do círculo? Ou não? Quem não se lembra, levanta o braço. Bom, o Exu Senhor está falando nos terreiros. Nós estamos falando nos terreiros, o que acontece? Todo terreiro, no dia da sua atividade espiritual dos encarnados, desde o começo do dia, começa a se formar um fenômeno espiritual chamado fechamento do círculo. Esse fechamento do círculo, ele é realizado, produzido, a partir da falange do Exu Trancagiras. Qual é a finalidade disso? Esse fenômeno ele vai atuar para que a energia seja trocada, renovada, chegue e saia com todos os irmãos que direta ou indiretamente estão atuando dentro daquele terreiro. Todos são influenciados. Ainda está lá no trabalho, na parte profissional, está sendo influenciado. Se a gente está sentindo isso ou não, é uma outra discussão. Mas todos nós somos influenciados. Para mim, o dia de eu vir para o Templo Estrela do Oriente é um dia diferente de eu não vir. É um dia completamente diferente. Inclusive porque eu me predisponho para isso. Não tem a menor dúvida. Lá no trabalho sabe que o dia que eu não tenho que vir para cá, eventual, me chamar para ficar, não cobro nem hora extra. Não precisa nem pagar hora extra. Fico à vontade, com o maior prazer. Agora, o dia que tem que vir para cá, é 5 horas a saída, mas 4h30 não estou mais atendendo ninguém, não. Desculpe, mas... Não é por nada, é porque eu não vou dar mole. Eu já vi, pô. E não vi tudo. Uma vez eu estava com os anônimos dentro do carro, lembra, Zanã? Dentro do carro, Rio de Janeiro, dia de gira. Rio de Janeiro era chuva por tudo quanto era, ninguém andava um passo. Nós levamos 2 horas de Copacabana à Glória, de carro. 2 horas. Hoje é mole, né? 2 horas é mole. Naquela época era difícil. Paramos o carro ali, entramos por dentro do metrô, depois pegamos o trem, viemos
Só foi começar a gira quase 10 horas da noite, mas nós viemos. Viemos. Então eu sei que eles estão aí. É alguém que vai chegar na última hora lá para te segurar depois da hora, é o patrão pedindo para fazer uma reunião em cima da hora. Esqueci, temos que fazer uma reunião. E tem que ser hoje. Mas amanhã, pode ser amanhã. Não, patrão. Não, tem que ser hoje, meu filho. Ah, vem cá que eu tenho uma novidade para te dizer. Vem cá. Você vai ganhar uma promoção hoje. É mesmo? Vai ganhar mais. Seu salário vai aumentar. Só tem um detalhe, tá? A partir de agora você não sai mais naquela hora, não. Esquece aquele negócio lá da piedade. Aí você vai ser feliz, Davi. Eu fui promovido. Que maravilha. Mal sabe que o Júlio César está ali só fornecendo combustível para o cara aumentar teu salário. Eu vou dar mole? Vou não. Meu patrão já sabe disso. Ontem foi dito. Eu saí de lá 7 tal, não tinha que vir para cá. Atendi todo mundo até 7 tal da noite. Não tem problema nenhum. Maior prazer. Um dia que tem dia não vem não. Nem adianta. Quando acontece alguma ação, ainda no terreiro, hein? Alguma ação deletéria, infiltrações sobre os filhos de terreiro, automaticamente a lei nos aciona, olha o que ele está dizendo, para o devido equacionamento, principalmente os casos mais terra a terra. As execuções de maior vulto são coordenadas pelos orixás, guias e protetores, pelos quais somos acionados através da paralela da lei. Nunca mais me esqueço uma sessão do povo do Oriente. Nós tivemos aqui a presença aqui de um irmão sofredor, e quem estava aqui se lembra que na mesma hora as entidades se juntaram e foi tudo encaminhado direitinho, entendeu? Então, vai ter ocasiões que eles vêm. Nós é que temos que nos policiar, nos vigiar para não permitir isso, tá? Que a parte deles lá em cima eles fazem. Falta a nossa. Olha lá, gente. Exu é igual a geometria espiritual. Para entender Exu, a gente tem que entender geometria. Porque tudo no astral superior, o trabalho de todas as entidades, de todos os planos, de todas as linhas, eles, vamos dizer assim, eles interagem, só conseguem interagir, só conseguem se comunicar, propriamente dito, dentro de uma geometria espiritual. É quando as medidas áureas, as medidas supremas, se encontram, se interligam, interagem em nosso favor e de todos os planos. Então, olha aqui, algumas questões para a gente entender. Olha aqui, ó, que eu falei para vocês. O ativo, tá? A luz Umbanda. Isso aqui é o nosso sobe e desce das encarnações. Aqui embaixo estão as trevas, que Umbanda. Aqui estão as sombras, que é esta linha aqui, ó. É onde todos nós vivemos. Ora pisando para cá, ora pisando para cá, né? O nosso dirigente espiritual dá um puxão de orelha, a gente vem um pouquinho para cá. Depois nosso pai e nossa mãe puxa essa de cá, a gente vem um pouquinho para cá. E a gente está sempre nesse vai, não vai. A gente não sabe se tende para um lado ou se tende para o outro. Tá? O que mais? Aqui está a paralela da lei. Olha aqui, ó, onde Exu atua. Aqui do lado. Ó. Paralela da lei. Tá? Aí o que o Exu fala? A Umbanda é a lei. E aqui Umbanda é o oposto da lei. Manifestado no equilíbrio. Nós precisamos ainda da lei do amor e das trevas. Ainda há essa necessidade. Manifestado no equilíbrio, na execução. E não a transgressão da lei, como muitos têm apregoado e vêm doutrinando. Então, o que vem sido falado sobre Exu? O que Exu está dizendo isso aqui. Ele está dizendo que ele trabalha aqui, ó, na paralela da lei. Paralela. Fazendo cumprir essa lei aqui. Ah, mas é porque eu vi um Exu trabalhando aqui embaixo. Claro que o Exu vai trabalhar aqui embaixo, sim. E o que seria de nós se o Exu também não trabalhasse aqui embaixo? Ué. Aí o leigo vê o Exu trabalhando, vê entre aspas, né, gente? Vê o Exu trabalhando ali na Quimbanda,
Tá vendo? Eu não falei que é coisa trevosa, coisa do mal? Mas por que ele está trabalhando ali? Vai aprender, meu filho, vai estudar por causa de quê? O que nós fizemos para eles estarem ali tentando nos resgatar? Fizemos e fazemos, né, gente? E aí ele está explicando mais detalhadamente o movimento dessas paralelas. A ativa é a do meio, tá, gente? Ó, paralela ativa é essa daqui, ó. Essa é a ativa. Tá? Vamos lá. Através do bem, da luz e da evolução conseguida pelo ser espiritual, somos nós, essa paralela ativa promove a neutralização ou equilibra as causas. O que ele está dizendo com isso? Os efeitos, o choque de retorno, tudo através das ações positivas previamente conquistadas ou promovendo condições para conquistas futuras. Ele está nos mostrando ali o seguinte, que se nós temos, que isso é fato, lá para trás, aquele monte de besteira que a gente fez, falando num português bem claro, né? Passemos a transgredir, passemos a trabalhar dentro da lei do amor para que o quê? Para que haja, olha lá, uma neutralização daquilo lá, um equilíbrio daquelas causas todas lá, gente. Ou então, para que, através desses atos, nós possamos promover conquistas futuras. Olha o que o Exu está dizendo. Já na paralela passiva é ele trabalhando, aí já não somos mais nós. É ele trabalhando. Para quê? Promove o choque de retorno, devido à constituição de ações negativas, visando o quê? Reequilibrar o indivíduo para consigo mesmo e para com o seu semelhante. Não é castigo. Não é castigo, não, senhor. Reencarnação não é castigo nenhum, não. É isso que está mostrando aqui para nós. Para que é isso? É o choque de retorno de tudo aquilo que nós fizemos retornando para nós. Para quê? Qual a finalidade, Luiz Fernando? Visando nos reequilibrar conosco mesmo e para com o nosso semelhante. Palavras do Exu. Agora, e eles prometem, agora já estão falando do nosso futuro, olha aí, ó. Reconstruiremos tudo. E isto só nos é possível no combate, na educação, olha aí, ó. Há que se educar. Se a gente não estudar, não procurar buscar esses elementos, nós não vamos caminhar não, hein, gente? Tá? No convívio também com o próprio mal, pois este será sanado. Ele está prometendo isso para nós. Relembramos que do mal que se faz, a quitação vem pela paralela da lei. Olha eles avisando. Precipitando o choque de retorno. É o mal sanando a si próprio. Esta é a misericórdia. Tá? Não atuamos apenas nos templos umbandistas, mas em setores como a natureza, na vida humana, nos elementares, obviamente ainda com o agô dos orixás. Os habitats da natureza são coordenados por nós, pois somos os responsáveis pelos entrecruzamentos de forças, as encruzilhadas. Sem dúvida nenhuma. Olha lá, por que eles são os responsáveis? Aí a gente pergunta, porque a encruzilhada é um senhor centro de forças. E querem ver? Olha aqui, ó. Aqui a gente chama de centro indiferenciado da vibração. Aqui nós podemos chamar de Zambi, onde tudo emanou. Aqui a energia sai. Olha lá, primeira saída de forças para o leste, polo positivo da vibração. Depois a energia ela retorna. Já que ela saiu do centro indiferenciado, ela tem que voltar. Voltou, olha aqui, entrou novamente. Primeira entrada de força. Aqui nós estamos falando de uma força sutil eólica, o ar saindo. Aqui é o fogo entrando. Depois disso que ele entrou aqui, nós vamos ter a segunda saída de força. É a hídrica, a água, que apaga o fogo.
Se saiu, tem que entrar novamente. Sim. Olha aí, a água com a terra entrou novamente. Isso é Exu. Isso é Exu, trabalhando. Olha lá, movimentação dos Exus e suas subfalanges, legiões. Isso aí é uma encruzilhada fechada, hein, gente? Olha lá. Algumas especialidades, eu tive que realmente resumir. Calunga, Exus de Calunga, trabalhando em todas as formas de desencarne, nos processos reencarnatórios, a atuação junto a Eguns e Quiumbas. Relembrando a diferença, Eguns são todos os espíritos que ainda têm a necessidade de reencarnar. Todos, sem exceção. Está obrigado a reencarnar, chama-se Egum. Tá? Não vai reencarnar mais, aí vai encaixar na primeira falange lá, que é a falange de Exus e Pombagira. Mas, Luiz, eu vi o filme Nosso Lar, eu não vi nenhum Exu lá. Você não viu? Eu vi. Vários. Depende da visão. Primeiro que aquilo lá, quem viu, quem reparou, aquilo lá é geometria pura. É verdade ou não é? Aquilo é geometria pura. Tá? Encruzilhada. Rompe barreiras e obstáculos de toda e qualquer ordem ou origem em encarnados. Ah, mas Luiz, quer dizer, você está dizendo então que primeiro que o Luiz não está dizendo nada, quem está dizendo é o Exu Senhor. Você está dizendo então que os Exus de Calunga não atuam nos encarnados? Sim, claro. Mas a especialidade, que é o que o Exu Senhor nos trouxe, é dos Exus de encruzilhada. Todas as denominações de entidades terão suas vibrações originárias, ou na encruza ou na calunga. Tá? Aplicando a magia natural. A magia aplicada a vários objetivos. Olha aí quando a gente fala, a minha vizinha fez uma magia negra. Terça-feira passada, quem escutou o programa do Átila, ouviu a gente dando uma resposta sobre isso. A vizinha brigou com ela, fez a magia negra para ela. Como é que ela ia fazer agora? A vida dela acabou, porque a vizinha fez a magia negra, né? Então, olha aí o Exu falando. A magia aplicada a vários objetivos na atração, sim. Atração, sim. Quando a gente se sintoniza com aquilo. Se a gente sintonizar com aquilo, a gente está atraindo, é claro. Na imantação, quando a gente se sente bem com ela, vai carregar a mochila durante 50 anos, e se a gente tira aquela mochila, a pessoa se sente perdida no mundo, né? E na repulsão, quando a gente não tolera mais esse tipo de energia e quer viver na forma mais sutil possível. Correntes mentais atuam na estruturação e na coordenação do plano astral, e nisso nós temos uma função capital. Tá? Olha lá, a magia etéreo-física nos templos. O que ele está explicando? O comando fica a cargo do Exu, mas há um cruzamento de responsabilidades para com os mentores espirituais da casa. Olha o que ele fala, olha a humildade ali, ó. Aos quais somos subordinados. Olha só o que o Exu diz. Impedimos a entrada dos marginais de toda e qualquer ordem, com exceção dos casos onde há uma determinação expressa do mentor da casa, aqui no caso a Cabocla Jurema, ou da entidade dirigente da gira. Nesses casos, a falange do Exu de Ronda se responsabiliza por essa tarefa. Olha só como é que eles atuam, interagindo. O templo umbandista é utilizado em tempo integral, todos os dias, viu, dona Flávia? Todos os dias. Em diversos horários para as mais variadas funções, mesmo sem a presença de encarnados. Quer dizer, gente, a gente pode ir embora para casa com Deus, que os trabalhos continuam, o atabaque ali batendo, entre outras coisas mais. O microfone aqui, só não sou eu que estou segurando, né? Hã? Né, mãe? Ninguém segura o microfone, com certeza. Por último, o trabalho do Exu, guardião do templo, se inicia e tem prosseguimento aquém e além do templo terreiro. Então não adianta. Seu tranca-rua está aquém
e está além do nosso tempo aqui, gente. Com certeza. Olha aí, ó, no corpo mediúnico, hein? Barbas de molho. A iniciação na Umbanda não se aprende apenas em um curso de 1, 2 ou 10 anos. Nem basta frequentar uma casa de iniciação por 10 anos. É necessário ter nascido com essa tarefa, missão. Olha só, hein? Olha só o que o Exu está dizendo, hein? Que nós temos a necessidade de ter nascido com essa tarefa, missão. A formação do médium depende, em primeiro lugar, de sua maturidade em relação à própria vida, pois quem é imaturo na vida, o será no templo e vice-versa. A maturidade lhe dará a sensibilidade e a visão ampla das forças que o acompanham, bem como de seus dramas. Então, só com a maturidade é que nós temos exatamente como dimensionar essa tarefa, a missão para a qual nós fomos designados. Atenção, todos nós somos missionários, botem isso na mente. Todos viemos com uma missão, só que muitos de nós ainda não descobriram que missão é essa. Nos sacerdotes, ai meu Deus, olha o que o Exu Senhor fala. Somos responsáveis, dona Flávia, por sua segurança astrofísica, desde que os mesmos nos deem condições de ajudá-los. Veja bem. Porém, olha o alerta, ó. Serão todos responsabilizados em relação às pessoas que frequentarem os templos e forem induzidas ao erro, à superstição e à crendice. Olha só que aviso que ele está nos dando. Viu, dona Flávia? Vamos botar nossa barba de molho, hein? Gente, esse aqui é um dos temas mais controversos. O sangue, tá? A gente precisa aprofundar esse estudo, hein? Já trouxemos várias pessoas para falar sobre isso aqui, mas a maioria das pessoas ainda não se apercebeu. O sangue é rico em proteínas, razão pela qual a sua contraparte astral ser absorvida por algumas entidades do submundo espiritual, chamadas por este motivo de vampiros. Ele carrega uma enorme vitalidade por meio da hemoglobina, proteína responsável pelo transporte de oxigênio na respiração. Muitas dessas entidades não possuem esta energia, essa é a razão que elas pegam o sangue, tá? E por estarem muito materializadas, precisam dela, pois se sentem desvitalizadas. Induzem as pessoas a fazerem atenção, hein? Induzem as pessoas a fazerem determinadas oferendas com carne crua e, ao mesmo tempo, passam a vampirizá-las, fazendo com que se sintam obrigadas, entre aspas, atraídas a darem oferendas periódicas. Muito cuidado, gente. Tá? A carne é indiscutivelmente uma das formas de magnetismo, sem a menor dúvida. Tá? Só que a carne, ela também tem uma vibração muito densa, muito baixa. Então, para manipular com este tipo de vibração, há que se ter o devido critério. E esse critério, com o tempo, a gente vai estudar e vai aprender. Tá? E ainda, é evidente que esses espíritos não comem os bichos, mas sugam a sua contraparte etérica. Se colocarmos um bife numa dessas oferendas, na encruzilhada, depois de 1 hora, o índice proteico dessa carne ficará sensivelmente reduzido, pois a retirada gradativa da parte fluídica provoca a chamada desnaturação proteica, o mesmo acontecendo com o marafo. Isto quer dizer o quê? Que quando você faz uma oferenda, principalmente quando você tem o magnetismo animal ali, no máximo, estourando 3, 4 horas, você tem que levantar. Porque aquilo ali, se por um lado ele é um axé,
Depois desse período, ele vira um contra-axé. Tá? Assim como o Marafo também. O Marafo, uma vez, um Exu falou que o Marafo, ele é dos irmãozinhos do baixo astral. Tudo que se relaciona é Marafo. E aí nós perguntamos, mas então por que os senhores são atraídos através dele? Porque ali nós temos, já falamos, temos o Azogue dentro do Marafo. Ele diz, porque onde há um irmãozinho eu preciso estar do lado. Palavras de um Exu. Vamos lá. Nos trabalhos, olha aí a magia negra, gente. A magia não é branca nem é negra, olha o que o Exu Senhor está dizendo. É uma só. O direcionamento é que a torna branca ou negra, bem ou mal, pois a magia é uma força única. Agora, olha só o que o Exu fala, que isso é indiscutivelmente um recado para a maioria de todos nós. O bem ou o mal estão na consciência de quem a manipula. E já se sabe, olha que coisa maravilhosa, gente, que o mal, sem consciências atuantes, não existe. Esse negócio de colocar que o quiumba, que o espírito trevoso, ele faz, ele acontece, nós já cansamos de ouvir que todos os espíritos, sejam eles quais forem, estão obrigados, são submissos e devem obediência e agradecimento até àquele que está ali em cima. Então não me venham falar sobre espíritos negativos, sobre temor de mal, porque só vamos ter temor de mal se nós não nos vigiarmos. Tá? E ainda, toda a magia está centrada no ciclo da vida. A energia espiritual positiva, isso eu já falei, unindo-se à energia mental negativa, forma-se o terceiro elemento, que é a energia etérica. Gente, olha que bacana que ele está dizendo. A gente fala energia etérica. Ele está dando a fórmula como essa energia é constituída. Olha lá. Energia espiritual positiva, uma. Quando se une a energia mental negativa, forma o terceiro elemento, que é aquilo que a gente chama de magnetismo etérico, ou energia etérica. Nessa energia etérica, olha ele falando, existem 4 forças sutis que vêm lá de cima. Ar, fogo, água e terra. Os 4 elementos. Olha lá. Esses 4 elementos dão formação aos campos elétricos positivos e negativos. Gente, isso aqui é lei da física, hein? Não é só o Exu falando, não, hein? Tá? Isso é indiscutivelmente a Umbanda se aproximando da ciência. Desta bipolaridade das linhas de força surgem os processos de imantação e de desagregação. Tá? Importante. Movimentamos aquilo que é conhecido por axé. Axé quer dizer força, que é esta força que faz realizar tudo o que existe no mundo das formas densas e das formas sutis. Quando fala de forma densa, lá embaixo, formas sutis, lá em cima. É por isto, traduzido por princípio e poder de realização, e também pela força magística e iniciática, que se adquire nos rituais, pela convivência com os iniciados de alto grau, né, dona Flávia? Como força natural, o axé. Deixa eu só ler aqui de novo. É por isto, traduzido por princípio e poder de realização, e também pela força magística e iniciática, que se adquire nos rituais, pela convivência com iniciados de alto grau. Como força natural, olha que coisa interessante que ele fala. O axé, a energia, ela se divide, ela se multiplica, ela se diminui e ela se esvai. Logo, ela precisa sempre ser revitalizada por meio de oferendas e também, olha a observação que ele fala, de uma conduta adequada. Não vem viver fazendo oferenda
apenas o resto da vida e não vai resolver, não. Olha o que o Exu está dizendo aqui. Pode espalhar aqui 800 pratos aqui. Se a sua conduta, se o seu pensamento ali naquela oferenda não for adequado, esquece que não vai a lugar nenhum. Tá? Falando sobre as zonas densas. As zonas subcrostais são formadas por uma gama imensa de formas elementais, as quais são oriundas das criaturas humanas. São formas, pensamentos deletérias que se dirigem às zonas subcrostais e dessa para as zonas de arquivo planetário. Nesses lugares habitam espíritos insubmissos, onde os Exus das almas, olha aí, ó, os fiscalizam, vigiando esse local de prisão mental, além das denominadas 7 zonas subcrostais, as quais vão se tornando ígneas, quer dizer, quentes, insuportavelmente quentes, um verdadeiro inferno. Tá? Então, quanto mais a gente desce a nossa vibração, mais quente é exatamente a nossa vibração. Ele ainda diz, atuamos na Quiumbanda, frenando, fiscalizando e, quando necessário, combatendo espíritos ociosos. Esta Quiumbanda é a reação das próprias ações negativas das humanas criaturas em seus vários níveis de interpretação. E mesmo nos diversos graus de densidade do plano afim. Está falando aí de afinidade com a gente. Está falando de afinidade, né, em que se encontra. E por isso que ainda há necessidade da própria Quiumbanda existir, já que ela representa o grau de entendimento ou endurecimento da maioria das humanas. Então, o que o Exu está dizendo? Que em razão da gente vibrar muito grosseiramente, é que há a necessidade exatamente do mal existir. Tá? Ele ainda fala, somos profundos conhecedores dos planos, das sombras e das trevas, onde realizamos trabalhos eméritos desde o começo dos tempos. Atuamos nas zonas onde se agitam almas insubmissas, enlouquecidas, revoltadas e temporariamente voltadas ao mal. Olha aí, ele citando eles. Temporariamente. Somos acatados em nosso plano afim, plano de atuação dos Exus, de onde atuamos, olha só, como magos da psicologia humana. Olha que coisa, gente. Onde dirimimos pesados dramas seculares. Quer dizer, todos os nossos dramas são manipulados exatamente por Exu. Tá? E sobre a Umbanda? Necessitamos, todos nós, ele está falando para a gente, hein? Necessitamos demonstrar a todos que a Umbanda não crê no mal como princípio, mas sim como um distúrbio passageiro, pois nosso único princípio é o bem que é eterno. Tá? Isso aqui ele está nos dando uma lição para que a gente possa exatamente saber dialogar com as pessoas. Conclusão. Ao nos sintonizarmos com nossos guardiões, isso é uma conclusão nossa, eles nos traduzem o incompreensível, possibilitando a sabedoria que nos falta para estarmos em unidade com o universo integral, onde corpo, sentimento, mente e espírito são expressões esquecidas da paz tão almejada, refletida na amizade, que diminui a distância entre os vivos e os mais vivos, e encerra as dúvidas irrefletidas sobre a vida e a morte. Tá? Essa é uma conclusão nossa sobre essa palestra de hoje. Lembrando, então, depois disso tudo, que Exu não é demônio, que devemos aprender e estudar antes de falar, tá? E uma das ferramentas para a gente aprender está exatamente aqui, o site. Eu recomendo a todos vocês que possam participar conosco da próxima turma do curso Umbanda Sem Fronteiras, no dia 3 de julho, que é uma quinta-feira, às 8 horas da noite,
nós estaremos fazendo uma apresentação aqui no Templo Estrela do Oriente das propostas. Quem quiser vir, é gratuito, não há problema nenhum, podem vir à vontade, ou então podem também acessar através do computador no próprio site umbandasemfronteiras.com. O início da 13ª turma, será dia 10 de julho, as aulas todas as quintas-feiras de 20 às 22, aqui no Templo Estrela do Oriente, tanto faz de forma presencial ou à distância. Os ministrantes sou eu e Dona Flávia, e a grade completa, informações e inscrições. Aqueles que quiserem se inscrever, podem se inscrever no próprio site ou lá atrás na nossa secretaria. Tá certo? E aqui a gente encerra com a palavra Exu, definindo-a como um mundo astral que jamais desiste de nós, peregrinos nesta terra de tantos desafios. Tá certo? Então, gente, muito obrigado. Muito obrigado. Isso é um pouquinho de Exu. Um pocão, né, gente? É pena que não temos mais tempo, né? Para que possamos fazer algumas perguntas para o Luiz Fernando. Se dá tempo. Paulo, meu irmão, nosso saravá fraterno. Meu irmão, Exu Mirim está sendo confundido como uma falange de Exus de pouca idade. Isso é uma visão doutrinária que nós respeitamos, mas não utilizamos. Exu Mirim, na visão doutrinária do Templo Estrela do Oriente, é uma falange de Exus, a mesma que um Exu Tranca-Rua das Almas, um Exu Tiriri, Marabô, Exu Caveira, única e exclusivamente. A única coisa que não dá, vou ser muito franco e sincero, já falei isso, é olhar aquela figura que está naquelas casas de Umbanda, pequenininha, com rabinho, e dizer que aquilo ali é Exu Mirim. Para mim é não é aquele boneco assassino, para mim é aquilo. Tem nada de Exu Mirim aquilo, pelo amor de Deus, tá, gente? Só isso. Não, e eu não sei se vocês viram, essa semana postaram no Facebook uma imagem daquela, inclusive com a camisa do Brasil, né? Vendendo no Mercadão de Madureira, tá? Alguém foi lá e tirou essa foto e postou no Facebook. Vendendo essa imagem, se dizendo Exu Mirim vestida com a camisa do Brasil. Né? Postaram essa semana aí no Facebook, eu vi. Não sei quem foi. Bom, Luiz Fernando, é pena que eu não pude estar aqui sentada com vocês, participando dessa palestra que é maravilhosa, mas com certeza eu depois, com muita calma na minha residência, vou revê-la, porque eu pedi a ele que fizesse essa palestra, porque ele já tinha apresentado essa palestra ano passado, e é uma palestra de grande importância, justamente para que nós possamos desmistificar, para que nós possamos entender melhor sobre essa falange maravilhosa de Exus. Só que, Luiz, eu senti uma falta danada, sabe do quê? De um ponto. Ele não cantou um ponto de Exu, gente, para abrir essa gira. Essa gira nossa palestra, pelo menos dá uma palhinha de um ponto aí que seja um ponto legal para a gente poder fechar esse grande trabalho, essa grande palestra dos nossos amigos em evolução. E parabéns ao Luiz Fernando pela maestria, né? Ele foi assim muito seguro em tudo aquilo que ele passou para a gente. Então, se preparou com certeza, porque eu sei quanto tempo ele levou debruçado nesse livro que ele falou e em outros livros para poder preparar essa palestra. Então, foi uma coisa muito bem estudada para que ele pudesse passar para a gente. Parabéns, não tem certificado, senão ele vai fazer uma coleção de certificados, né, do Templo Estrela do Oriente, mas tem o nosso abraço, o nosso agradecimento pela palestra. Vamos palmas para o Luiz Fernando.
Antes da gente falar, então, da palestra do mês que vem, vamos, então, com o pedido da dona Flávia. Eu acho, gente, que o resumo dessa palestra ele pode vir num ponto de Exu que traduz exatamente tudo aquilo que a gente trouxe. Ele diz assim, primeiro vamos saudar a falange, né? Laro Exu, Exu Amajubá. Exu, quando prometeu, pode até chover, ele nunca se esquece. Exu, Exu, quando prometeu, pode até chover, ele nunca se esquece. Seu tranca-rua é de querer, querer. O seu Lalu é de querer, querer. Seu Sete em Cruz é de querer, querer. Dona Cigana é de querer, querer. Exu, Exu, alá, alaô, alá, alaô. É Mojubá. Exu, Exu, alá, alaô, alá, alaô, é Mojubá, Laro Exu, Exu, Mojubá. Queridos irmãos, lembrando que todo primeiro sábado de cada mês nós temos aqui uma grande palestra cujos temas estão sempre ligados ao espiritualismo em geral, a Umbanda em particular. E eu queria chamar a atenção de vocês em relação à palestra do mês que vem. Falei para vocês durante a nossa palestra de hoje que o trabalho da Umbanda, um deles é esse, aproximar a ciência da sabedoria de terreiro. Olha só, gente. Próxima palestra gratuita, o intercâmbio mediunidade versus sagrado. A criação e os elementos gerais do universo. Os ciclos de frequência, definição, características, ressonância, sintonia, dissonância e dissintonia. O homem como ser holístico e seus 7 corpos. O intercâmbio mediúnico e a vida espiritual, entre outros temas. O palestrante será o professor de física, Carlos Assis, que é professor, engenheiro e pesquisador. Dia 5 de julho, sábado, às 15 horas, aqui no Templo Estrela do Oriente. Estão todos convidados. Lembrando que também podem assistir gratuitamente através do canal A Umbanda Sem Fronteiras. Tá certo? Vamos à nossa prece final, então. Todos de pé, que agora às 18 horas nós faremos a nossa sessão de tratamento espiritual com o povo do Oriente. Louvados sejam as forças supremas que neste momento estão entre nós. Energias sagradas sobre as quais muito pouco conhecemos. Vibrações que nos acompanham desde o início dos tempos. Pedimos a Ti, ó Exu, ó Pombagira, que durante o nosso caminhar estejam do nosso lado. Colocar em nossas mentes e em nossos corações o entendimento, o discernimento, os propósitos de Zambi Maior para cada espírito, encarnado ou não, nesta e em outras dimensões. Possamos seguir a nossa estrada, dando a mão a quem precisa, respeitando, tolerando, amando, perdoando. Umbanda, manifestação do Espírito para a prática da caridade. E que todos esses espíritos que compõem esta sagrada religião possam mais do que nunca estar ao nosso lado, neste momento, nos levando até os nossos lares em total tranquilidade e segurança,
e principalmente nossos grandes amigos em evolução que possam estar também junto a nós pelas encruzilhadas da vida. Larô Exu! Gira! Lembrando que no próximo dia 16 de junho, segunda-feira, 8 horas da noite, grande gira festiva em homenagem aos nossos grandes amigos em evolução, Exus e Pombageiras, aqui no Templo Estrela do Oriente, 8 horas da noite. Vamos ao hino da Casa da Cabocla Jurema da Prata. Olha a estrela do Oriente, que no céu brilhou, e o seu brilho foi tão intenso que a terra iluminou. Estrela que guiou os 3 reis magos, mostrando para o mundo Salvador. Iluminai também nosso terreiro, iluminai com fé, esperança e amor. Iluminai também nosso terreiro, iluminai com fé, esperança e amor. Antes da bênção final da Dona Flávia, aqueles que quiserem, lembrando que hoje, 21 horas, pelas ondas da Rádio Metropolitana AM em 1090 kHz, nós teremos mais uma edição do programa de rádio A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Que Oxalá, nosso Pai, possa estar conosco, vibrando sobre nós, nos dando caminho, nos dando direção. Aos irmãos que vão para os seus lares, que o Senhor os acompanhe e que possam estar no comando de vossas vidas. Aqueles irmãos que ficarem para os nossos trabalhos, que sejam também abençoados pelo nosso Pai, pela nossa corrente, e peço que fiquem dentro do terreiro em silêncio, em prece, em oração, já se sintonizando com a corrente da casa. Aqueles que não quiserem ficar aqui dentro, eu peço que fiquem lá fora, mas também procurem estar sempre bem sintonizados com a corrente da nossa casa. Que Oxalá os abençoe, os guarde, os protejam hoje e todos os dias. Graças a Deus.